Fala pessoal, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal. Nessa videoaula eu vou te mostrar como renderizar áudio online e offline e também vou te mostrar como realizar o print de uma track aqui dentro do Reaper. E se você quiser aprender mais sobre áudio, aprender a produzir uma música MIDI, mixar, masterizar, editar um podcast, produzir um VS, eu tenho vários cursos que vão te ajudar. O link desses cursos estarão aqui embaixo na descrição desse vídeo e qualquer dúvida que você tenha, só deixar aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Então fica aí que depois da vinheta a gente continua. Reparem que eu já separei um projeto para a gente utilizar como exemplo na demonstração dessa videoaula. Para a gente renderizar um áudio aqui dentro do Reaper, basta vir aqui em cima, no menu superior, clicar em File, selecionar a opção de Render. O atalho para quem utiliza o Windows, que é o meu caso, é Ctrl Alt R. Clicou, vai habilitar a janela de Render. Para quem está migrando de uma outra DAW para o Reaper, pode estar estranhando o nome de Render. No Logic, por exemplo, é chamado de Bounce. Se eu não estou enganado, no Pro Tools também é chamado de Bounce. Os nomes mudam, mas o objetivo é o mesmo, é a janela para exportar o áudio. Aqui nós temos várias configurações e aqui nós temos a opção para fazer uma renderização, um Bounce ou exportar de maneira offline ou de maneira online. E a gente tem algumas variações aqui também de velocidade. Mas antes, vamos passar rapidamente pelas principais funções dessa janela. Primeiro, você precisa selecionar aqui em Source por onde você quer pegar esse áudio, por qual saída você quer pegar esse áudio para renderizar. Normalmente, a gente seleciona a opção Master Mix, saída master, saída principal do Reaper. Depois, aqui em Bounds, você vai selecionar se você quer renderizar o projeto inteiro, se quer renderizar uma região selecionada ou alguma dessas outras opções aqui. Eu vou deixar essa opção projeto inteiro. Aqui em Output, nós vamos selecionar primeiro aonde a gente vai salvar esse novo arquivo. Basta clicar aqui em Browse e selecionar uma pasta do seu computador. Em File Name, seleciona o nome, eu vou deixar aqui Mixagem 1. Aqui já vai aparecer aonde esse arquivo será salvo e o nome dele e o formato. O formato é aqui embaixo, onde está escrito formato. A gente vai clicar e selecionar alguma dessas opções. Pode ser Wave, pode ser MP3, pode ser até um formato de vídeo, já que nós temos várias opções de vídeo aqui também. A gente consegue editar vídeo aqui dentro do Reaper. Aqui tem algumas outras configurações que eu não vou entrar em mérito. Aqui em Options, você vai selecionar o Sample Rate, vou manter 44.100. Os canais, nesse caso, é uma música, vou manter em estéreo. Aqui algumas outras configurações, metadados, enfim. E aqui nós temos a opção para selecionar se vai ser uma renderização offline ou online. Qual a diferença? A diferença está na velocidade de execução no processo de renderização. Quando você renderiza online, ele renderiza com o áudio sendo executado. Então, se o áudio tem 10 minutos, ele vai ficar tocando durante 10 minutos enquanto o processo de renderização está ocorrendo. Se for offline, ele vai renderizar com uma velocidade maior do que o tempo de execução. Por exemplo, essa opção aqui, Full Speed Offline, ele vai renderizar o mais rápido que ele puder. Esse arquivo de áudio aqui deve ter mais ou menos uns 3 minutos e meio. Então, estando nessa opção Full Speed Offline, ele vai levar mais ou menos uns 10 a 15 segundos para renderizar. Mas, tirando essa questão de velocidade, existe também uma diferença na qualidade sonora. Eu não sei te precisar qual que é melhor. Eu acredito que seja a opção online, até porque, pelo fato dele renderizar enquanto o áudio está sendo tocado, ele está processando de uma maneira mais lenta, exigindo menos processamento do seu computador. Aqui, ele vai exigir mais processamento do seu computador. Mas, para a gente tirar a dúvida se há realmente diferença ou não, e para a gente tentar identificar qual que fica melhor, eu vou fazer um experimento aqui. A gente vai renderizar essa mixagem que eu separei aqui como exemplo, a gente vai renderizar nessa opção offline e na opção online. Vamos começar aqui pela opção offline, clicou, vem aqui embaixo,
clique em Render e ele vai começar a renderizar. Reparem só. Reparem que mais ou menos uns 3 minutos e meio de música, ele está renderizando de uma maneira muito rápida, já me passando algumas informações, o nome, o formato, algumas informações de pico, RMS, LUFS, enfim. Se eu quiser encontrar esse arquivo, basta clicar aqui nessa opção para abrir a janela onde esse arquivo foi salvo. Agora vamos renderizar novamente, eu vou utilizar o atalho Ctrl Alt R para habilitar a janela de render. Vou mudar o nome aqui para 2, não fiz nenhuma alteração no arquivo e vou mudar aqui para online. Ele vai começar a tocar e essa música que a gente vai renderizar, a gente vai ouvir o trecho inicial dela, ela é uma música que foi produzida no meu curso de produção musical MIDI e foi 100% produzido utilizando apenas instrumentos virtuais, que são os VSTIs aqui dentro do Reaper. Então, se você tiver interesse, gostar do resultado, basta clicar nesse link que aparece aqui embaixo para você acessar o meu curso de produção musical MIDI. Vamos clicar, ele vai começar a tocar a música, como vocês já estão ouvindo. Ele já vai me informando aqui as mesmas informações do outro e o processo vai acontecer. Eu vou acelerar agora e a gente se encontra lá no final da renderização. Então, o processo encerrou, já está finalizando aqui. Ele levou o tempo de execução da música para concluir a renderização. Posso clicar aqui para fechar essa janela. E agora a gente vai fazer um comparativo da seguinte maneira. Eu vou habilitar aqui um novo projeto, clicando aqui em File e selecionando um novo projeto e uma nova tab. Aqui eu vou puxar os dois arquivos que foram renderizados. Vou puxar dessa pasta que eu já deixei aqui aberta. Vou clicar aqui em mixagem 1, vou jogar aqui para dentro, e mixagem 2, jogar aqui embaixo. Nós temos a mesma informação de áudio sendo renderizadas de maneiras diferentes. Essa daqui offline e essa daqui online. Eu vou até separar por cores para a gente ter uma fácil identificação. Caso não exista diferença no processo de renderização offline e online, quando eu inverter a fase de uma dessas tracks, de um desses arquivos, o áudio vai 100% se cancelar. Porque reparem o seguinte, se eu der o play do jeito que está, esses dois áudios vão se somar. Está tocando aqui normal, os dois estão se somando. Vamos ouvir o trechinho aqui inicial. Eu vou inverter a fase de um deles, poderia ser o de cima ou de baixo, tanto faz, e vou reproduzir. Se o áudio for exatamente o mesmo, ou seja, o processo de renderização offline e online gerar o mesmo arquivo de áudio idêntico, ao fazer esse processo que eu estou mostrando aqui para vocês, os áudios irão 100% se anular e a gente não terá nenhuma reprodução. Caso contrário, a gente vai ouvir algum resultado ali de diferença sonora entre eles. Reparem só. Dá para perceber que não foi uma renderização 100% idêntica, porque a gente tem ali uma sobra de sonoridade que está ocorrendo ali, e exatamente porque esse processo de renderização offline e online são diferentes, geraram arquivos diferentes. Apesar de ser uma diferença muito pequena, mas teve. Eu vou dobrar essa track aqui de cima, vou duplicá-la, clicando aqui com o botão direito do mouse, selecionar para duplicar. Aqui eu tenho o mesmo arquivo, eu só dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou mutar aqui, vou inverter a fase de um deles, pode ser o de cima, e reparem que não sai áudio nenhum. Aqui pelo master a gente não identifica nenhuma informação sonora, não tem monitoração.
não tem áudio saindo. Por quê? São arquivos idênticos, quando se inverte a fase, acontece isso. Se eu pegar agora com esse daqui de baixo, ó, tem uma informação de áudio saindo ali. E eu vou fazer o mesmo processo com esse daqui de baixo. Vou duplicar. Deixa eu mutar aqui em cima. Vou reproduzir esses dois aqui juntos, reparem só. Agora eu vou inverter a fase de 1. Não tem informação sonora nenhuma ocorrendo porque são arquivos idênticos. Ou seja, renderizar offline é diferente de renderizar online. Agora, voltando aqui, eu vou mostrar o segundo processo que eu queria mostrar nessa videoaula, que é como printar uma track. Para quem está migrando do Pro Tools ou de outros softwares de produção musical e que tem o costume de fazer isso, às vezes se confunde ao fazer esse processo aqui dentro do Reaper. Printar um áudio nada mais é do que você fazer uma renderização online. Enquanto o áudio está sendo executado, você está registrando ele em uma outra track. Só que diferente do que a gente fez na janela de renderização, a gente não está exportando o áudio. Você está renderizando dentro do próprio projeto. Só que a gente pode fazer isso de duas maneiras, offline ou online. Eu vou mostrar as duas maneiras. Repare aqui o seguinte, esse projeto é um projeto de mixagem, como eu mencionei, da música que foi produzido no meu curso de produção musical MIDI, e eu costumo, no momento da mixagem, fazer uma divisão da seguinte maneira. Eu inserto duas tracks, que são essas duas primeiras aqui, que aparecem aqui em cima. Essa eu incluo o nome de referência e incluo uma música que eu vou utilizar como referência para a minha mixagem, para que eu possa, de vez em quando, ouvi-la e ter uma percepção se a minha mixagem não está soando muito diferente de um padrão que eu quero utilizar como referência. E depois, embaixo, eu inserto uma outra track chamada Submaster. Por que Submaster? Porque ela vai receber todos os áudios de todas as tracks, com exceção da referência, que fazem ou que compõem a minha música. Toda a minha música vai passar por dentro dessa track e dela será direcionada para o meu master. E por que não mandar direto? Porque eu gosto de utilizar alguns plugins insertados nessa track. E se eu fizer isso insertando os plugins diretamente no master, essa música de referência, ao passar pelo master, sofrerá a influência desses plugins e deixará de ser uma referência. Então eu deixo o meu master para insertar apenas plugins de medição de áudio, que é o Paz Analyzer e o Lean Loudness, plugins que não vão modificar o som. E aqui, no meu Submaster, eu inserto os plugins que eu julgar necessário para uma pré-masterização dentro da minha mixagem. Se eu quiser fazer uma renderização desse Submaster, deixa eu ampliar o zoom aqui, se for da maneira offline, o que eu vou fazer aqui? Botão direito do mouse sobre essa track, vem aqui em Render Freeze Tracks e vou selecionar a opção de render. Pode ser mono, estéreo ou multicanais. Nesse caso, que é uma música, vai ser em estéreo. Selecionou e reparem que ele já está realizando a renderização dessa música, mantendo essa track aqui de baixo mutada. Se eu quiser fazer isso de maneira online, eu vou precisar criar uma nova track. Então, eu vou pressionar Ctrl T para insertar uma nova track aqui. Eu vou escrever o nome de print. Vocês podem escrever o nome que vocês quiserem. Vou até selecionar uma cor diferente aqui para a gente não confundir. Pode ser esse rosa. Eu preciso enviar o áudio dessa track ou de qualquer track que eu queira fazer esse print, esse processo de renderização online. Eu preciso clicar no Route e arrastar para dentro dessa nova track que eu insertei. Ao fazer isso, vai habilitar essa janela de configurações desse envio do áudio. Aqui eu tenho algumas configurações. Esse de volume, eu vou deixar zerado. Poderia interferir no volume também, mas eu quero deixar aqui em 0 dBFS. Posso mutar, inverter fase, polaridade, fazer algumas configurações, virar o pan. Mas o principal, além do volume, está aqui nesse pop-up. Por quê? Eu preciso deixar em pós-fader. Eu tenho a opção de pré-FX, pré-fader e pós-fader. Por que pós-fader? Porque eu quero pegar o áudio
passando por todo o processamento, inclusive o processamento de volume dessa track, da track do meu submaster nesse caso aqui. Se você não quiser, você vai selecionar alguma opção diferente. No meu caso, eu quero manter pós-fader, para pegar todos os efeitos dos plugins, inclusive o pan, a parte de fader de volume, tudo. Eu quero pegar o áudio exatamente como ele foi renderizado nessa outra opção aqui. Então, mantém pós-fader. E reparem que ao clicar aqui no roteamento dessa track print, ele vai me informar que eu estou recebendo o áudio vindo da track 4 submaster. Se eu vier aqui clicar no roteamento do submaster, eu tenho aqui o envio do áudio do meu submaster para a track 3 escrita print. Ou seja, aqui eu envio e aqui eu recebo. Agora eu venho aqui nesse botão de armar a gravação dessa track, clico com o botão direito do mouse para habilitar essa janela de configurações, vou desligar a monitoração, não quero monitorar esse áudio, porque ele já vai tocar os áudios aqui de baixo. Novamente, eu venho aqui em gravação saída, Record Output, e vou selecionar essa opção, Record Output Stereo. Armo a gravação, tiro o mute do meu submaster e agora basta clicar aqui para começar a gravar esse áudio vindo do meu submaster. Reparem só, o processo é idêntico à renderização online. Ele vai começar a tocar enquanto está registrando, enquanto está renderizando esse áudio que está dentro do submaster. Eu vou deixar tocar um pouquinho só para a gente gravar um trechinho para depois a gente fazer uma comparação também aqui, invertendo as fases. Mas o processo é esse. A gente está fazendo aqui o print da track submaster, que nesse caso aqui recebe o áudio de toda a música. Poderia deixar tocar até o final, ou você pode clicar aqui novamente e encerrar. Cliquei na barra de espaço para pausar e eu gravei ou printei o trecho inicial dos áudios que estão passando por dentro dessa track submaster. Vamos comparar agora para a gente identificar se tem diferença ou não nesse processo, como a gente identificou na renderização através da janela de render. Eu vou só selecionar uma cor diferente aqui, pode ser esse verde. Vou tirar o mute aqui, deixar mutado, esses daqui. E vamos fazer primeiro, tocar os dois juntos, esse trechinho aqui. Tudo certo, tocando sem nenhum atraso, sem nenhuma diferença. Agora eu vou inverter a fase desse daqui de cima e vamos ouvir. Reparem que tem uma diferença, porque a gente consegue monitorar por aqui. Se eu fosse duplicar essa track ou essa track aqui e inverter a fase, a gente verificaria, assim como a gente verificou nesse outro projeto, que não teríamos nenhuma monitoração aqui porque estaríamos cancelando 100% aqueles áudios. Mas nesse caso existe uma diferença, assim como existiu na janela de renderização. É isso, pessoal. Quem gostou desse vídeo e quiser, deixa o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcar também o sininho para não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago vários vídeos com dicas sobre áudio. Se você quiser conhecer os meus cursos, só acessar o link que vai estar aqui embaixo. Qualquer dúvida que você tenha, é só deixar aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. E se quiser me seguir no Instagram, lá eu também compartilho conteúdo sobre áudio. É só digitar Augusto Queiroz, Augusto com 2 T's. Forte abraço, até a próxima. Tchau!